Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que é aqui que você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores da cidade de Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Olá, vereador, muito obrigada pela sua presença aqui novamente. Olá, Pâmara, é sempre um prazer estar com você. Obrigada. O vereador é autor de mais de 500 indicações, 130 requerimentos, além de 1.800 atendimentos, tanto no gabinete ou via telefone ou presencial também com os seus eleitores. Vereador, requerimentos e indicações têm sido suas principais ferramentas do mandato? Eu entendo que sim, eu classifico que sim. É um mecanismo, é um meio pelo qual você aciona o Poder Executivo para que possa atender a demanda no bairro, do cidadão que nos procura. Hoje o vereador tem um importante papel, além dele apresentar projetos de leis, além dele ter a função também de fiscalizar o Executivo, ele tem uma função no sentido de ser um interlocutor entre o prefeito e a população para que nós possamos efetivamente atender num menor espaço de tempo as demandas pontuais de cada região. E quais são as principais demandas que o senhor tem atendido? São variadas, são desde tapa-buraco, uma poda de árvore, uma extração, um pedido de extração, às vezes pedidos pertinentes, né? Em razão do péssimo estado da árvore, em razão de inúmeras situações que permite, né? Desde que não contraria a legislação ambiental, como pedidos referentes à mudança de itinerário de ônibus, mudanças do horário de ônibus, os pedidos triviais aí do dia a dia do cidadão. E toda a cidade de Campinas, não tem um local específico? Em toda a cidade. Eu sou um vereador que não sou um vereador de um bairro definido, né? Eu, principalmente em época eleitoral, eu procuro trabalhar com os amigos, com as famílias, no sentido de trabalhar em todos os bairros, pelo menos os possíveis, né? E isso acaba decorrendo uma demanda nos mais diversos bairros. E você tem que acabar atendendo, pelo menos fazendo as reivindicações. E o senhor me disse que já atendeu resolveu 1.800 atendimentos. Como que são esses atendimentos? Onde eles são feitos? Resolveu não, que na verdade atendeu. Isso. Na verdade, eu estou bastante surpreso e, na verdade, muito satisfeito com a produção da minha equipe. Eu acho que o trabalho do vereador ele é um conjunto, né? O trabalho do vereador não pode ser analisado isoladamente. A minha equipe tem me dado a satisfação de permitir um atendimento dinâmico. Hoje nós atendemos na forma presencial, via telefone, via internet, né, através de um e-mail, através do Facebook. Então a gente tem procurado interagir com a população e os pedidos, como você disse anteriormente, é da forma mais variada relacionada às demandas. E eu fiquei muito surpreso no final agora do mês de outubro, quando eu consegui atingir a marca de 1.800 atendimentos. Claro que muitos deles ainda não consegui o resultado que a demanda exige, no sentido de apresentar o resultado satisfatório, mas todas elas já foram encaminhadas. Isso mostra, além de uma preocupação, uma seriedade desse mandato com a população que realmente vê no vereador a possibilidade de chegar a um resultado junto ao Poder Executivo. Bom, agora vamos destacar então alguns desses atendimentos, vereador. O senhor acompanhou as obras do campinho na rua Serra Dourada, que foi uma indicação do seu mandato. O que acontecia ali? Qual era o problema? Olha, ali é uma região do Jardim São Fernando, entre o Jardim São Fernando e o Jardim Itatiaia, e ali era uma área abandonada, um terreno vazio, onde eram colocados lixos, onde era um depósito de material, de resto de construção. Enfim, era um descarte, ao céu aberto, num lugar totalmente inadequado. E eu tive a solicitação na ocasião de um cidadão que mora ali na região, pedindo que fosse limpado aquela área. E nós fizemos inicialmente a solicitação de limpezas naquela região. Posteriormente, eu passando por lá, até para que eu pudesse checar se havia sido limpo, para até agradecer. Eu acho que o funcionário público de carreira, ele é muito cobrado. E muitas vezes, quando ele presta um serviço a contento, é obrigação nossa também fazer o elogio. Não no sentido de tentar enaltecer, mas no sentido de reconhecer. Eu acho que essa seria a melhor expressão. E eu passando por lá, eu vi algumas crianças brincando no lugar. Isso me deu uma satisfação muito grande, porque são crianças que não têm
a possibilidade de usufruir de um clube. São crianças que não têm um outro lazer, a não ser, muito provavelmente, aquela localidade. E eu achei por bem fazer uma solicitação para que ali fosse construído uma quadra em concreto, para que pudesse ser multifuncional. Ela pudesse ser usada para futebol, para um vôlei, para um basquete. E, ao mesmo tempo, já observei que está ocorrendo lá também, em momentos de lazer da comunidade, eles utilizam aquela quadra para começar a fazer algumas festividades, como festa junina, acredito eu que agora num momento propício no Natal. Ou seja, acaba sendo uma área de congratulação entre os moradores da localidade. Então, eu achei que foi importante essa minha atuação, haja vista que está permitido que alguns moradores dessa localidade possam usufruir de um espaço público, agora condizente com o ser humano. Agora, vereadora, uma preocupação sua também são os idosos. Portanto, o senhor também acompanhou a instalação dos aparelhos de mais uma academia da terceira idade, que está localizada no canteiro central do Jardim Itatiaia. Realmente é uma preocupação? Realmente. Eu acho que hoje nós temos uma coisa boa, Pamela, que é o idoso hoje tem envelhecido mais, né? Só que ele precisa envelhecer com qualidade de vida. E o que o vereador pode fazer? Ele pode brigar dentro do espaço que lhe é permitido. Uma das frentes é permitir com que aquele idoso saudável ele possa manter uma vida saudável. Aí também entra a possibilidade do idoso, aquele que não tem recurso, utilizar numa praça pública dos aparelhos de ginástica, aparelhos onde ele possa exercitar seu corpo, mantendo assim uma vida saudável. E eu tenho a grata satisfação de já colocar 3 equipamentos desses em 3 praças diferentes da cidade, de poderes aquisitivos até diferentes. Coloquei uma no Itatiaia, coloquei uma no Jardim, na Nova Campinas e também uma em Sousas, onde possa efetivamente a população, independente do poder aquisitivo, usufruir dos aparelhos. E até a presente data eu tenho recebido muitos cumprimentos em razão de uma atuação como essa, onde você indica ao prefeito uma área onde possa ter essa demanda. E um deles até o prefeito compareceu também, né? Estivemos juntos no começo agora do mês de novembro, numa praça na Nova Campinas, onde fizemos a reinauguração da praça, oferecendo naquela ocasião já os aparelhos, que a gente fala aparelho da terceira idade, para estimular até o idoso usar, mas é um aparelho para todas as idades, né? Se pode o idoso, com muita maior propriedade, pode o jovem, pode o adulto, e apenas sempre recomendando, né, que a partir do momento que a prefeitura coloca, que o vereador briga para que aquele aparelho fique colocado naquela praça, a gente precisa da colaboração da população para que fiscalize. Eu acho que, de uma maneira geral, a população, a grande maioria, são pessoas ordeiras, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que respeitam o patrimônio público, principalmente porque também tem o patrimônio privado, então sabe o quanto custa manter. Agora, existem sempre aquelas pessoas, às vezes por algum motivo, estimuladas às vezes pelo companheiro, acaba tendo aquele espírito de destruir. Então a gente precisa que a população ajude a fiscalizar. E claro, quando ocorrer isso, denunciar a Guarda Municipal, a Polícia Militar, para que esses entes tomem as providências cabíveis. É um problema ainda, né, vereador? Às vezes ainda é. Mas eu acho que nós estamos evoluindo, viu, Pamela? Eu tenho notado, eu tenho observado que quando você faz a indicação de uma revitalização de uma praça, quando você faz a indicação para colocar um equipamento público em determinada praça, eu não tenho notado uma atuação do Poder Executivo de fazer grandes reparos. Sempre algo quebras, passível normal, de quebrar. Precisa de manutenção. Manutenção. Né? Eu acho que também, mas eu acho que a população tem começado a sentir que a demanda da iniciativa privada, a falta de demanda, de terem clubes acessíveis, o que é difícil, faz com que as praças públicas ganhem novamente aquela conotação que ganhou em décadas passadas. Agora, uma praça também revitalizada através do seu mandato foi a Praça José Augusto Sampaio, que fica no Jardim Proença também, vereador. Isso. Ela é uma praça onde já ganhou os equipamentos, uma praça onde
em loco é uma praça muito bonita, e é uma região onde ali tem uma população já com uma população idosa da cidade, ali naquela parte do Jardim Proença. O Jardim Proença é um bairro muito antigo da cidade, e a população, graças a Deus, tem envelhecido com o bairro, né? E a minha preocupação, eu sou da região, eu tomei esse cuidado de cuidar da revitalização. Melhoramos a iluminação, fizemos todo um pedido de manuseio das copas das árvores, porque a copa da árvore, ela grande, acaba impedindo a iluminação natural, a própria iluminação artificial, né? E acaba ficando até um pouco descuidada aquela árvore. Então, com o efetivo apoio de todos os técnicos do Departamento de Parques e Jardins, as praças estão sendo revitalizadas, sempre respeitando a população e também o meio ambiente, porque precisa a preservação dessas espécies, né, que vai servir para oxigenar, para dar sombra e aquela beleza no espaço. Uhum. E o vereador também revitalizou o canteiro central no Jardim Itatiaia, que fica entre a rua Fluminense e Garimpeiros também, vereador. Além desses, o senhor também quer destacar mais outras indicações e requerimentos que ainda não foram atendidos, mas é uma luta do mandato? Pamela, sobre esse feito que você fala do Jardim Itatiaia, não houve ainda inauguração oficial, mas eu estive agora, no início também de novembro, visitando e acompanhei toda a instalação dos equipamentos. É a primeira academia em praça pública que ela é coberta. Foi uma reivindicação dos moradores de lá que os equipamentos ficassem cobertos, porque a essência dessa colocação desses equipamentos de ginástica em praça pública é que fique a céu aberto. Ele tem uma pintura especial que não faz que haja corrosão em razão de chuva. Ele tem todo um trabalho para instalar realmente já sem qualquer cuidado com a cobertura. Mas os moradores daquela região, eles fizeram uma reivindicação quando eu lá estava em determinado momento, que queriam aquela praça, aquele espaço de ginástica coberto. Foi o primeiro, é uma experiência que nós ainda estamos avaliando, eu não posso dizer que foi uma medida que vai servir como exemplo, mas foi uma medida tomada. E eu fico contente que foi tomada por mim. Ela já tem um objetivo, eu acredito, de permitir com que as pessoas que lá pratiquem os seus exercícios não tenham o incômodo do sol, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma inovação, porque o objetivo inicial, quando foi lançado, é que ela fosse a céu aberto, permitindo a utilização sem qualquer restrição. E ali nós temos, com a cobertura, permitindo que possa ser utilizado até em dia de chuva, sem qualquer restrição também, sob o ponto de vista climático, né? Uhum. Então, em vista dessas indicações, o senhor está satisfeito com o trabalho do Executivo ao atender os seus pedidos? Sob esse ponto de vista, eu só tenho que cumprimentar. Eu acho que hoje o secretário de Serviços Públicos, hoje os diretores do Departamento de Parques e Jardins, eles têm esse compromisso. Eu observo que tem um compromisso com a população. Está faltando muita coisa, viu, Pamela? Mas a gente tem notado que eles têm feito um esforço, isso que eu acho que é importante destacar, um esforço para atender as demandas. Campinas é uma cidade que, infelizmente, nos últimos 5 anos ficou abandonada. Alguns setores ficaram muito abandonados. E agora ficou um processo com a votação do prefeito, com a votação desses novos vereadores, ficou uma expectativa da população de mudança. E eu observo que está ocorrendo esse processo de melhoria da cidade, não só na área pública de praças, mas como em outros setores também. Uhum. Bom, e agora o vereador ele não só efetua indicações, requerimentos e também fiscaliza o executivo, bem como produz projetos. O vereador ele é autor de um projeto que ele pretende estimular o uso racional da água nas escolas. Esse projeto está tramitando na casa. Qual que é o teor dele? Pamela, nós enfrentamos, principalmente nesse ano 2014, uma crise hídrica muito forte, muito grave, muito séria. E hoje a gente tem observado que hoje não tem mais pessoas em sã consciência, independente do nível social e independente do nível de idade, da camada de idade. Todas as pessoas, da criança até a pessoa mais experiente no que se refere à idade, ela tem esse compromisso com a água, tem esse compromisso em usar racionalmente a água.
evidentemente que ainda está ocorrendo muitos desperdícios, mas a conscientização já está ocorrendo. Eu vejo, Pamela, eu tenho hoje 50 anos, eu vejo que quando eu era um jovem, quando eu tinha meus 20 anos, a preocupação nossa, da minha geração, com a água, era menor do que é hoje. Hoje eu vejo jovens muito mais comprometidos. Isso tudo em função de tudo que a gente está presenciando, vivenciando. Sentindo na pele, né? Estão sentindo na pele. E eu pensei, eu apresentei o ano passado um projeto de lei em razão daqueles atos de vandalismos em bens públicos, um projeto que fosse inserido nas escolas de conscientização dos malefícios do vandalismo. E isso foi muito bem aceito pela população, foi muito bem aceito pela comunidade estudantil. Em razão desse problema hídrico, eu achei por bem iniciarmos um processo de conscientização para esses futuros jovens, futuros adultos, crianças hoje já responsáveis, da importância da conscientização do uso racional da água. A água é um bem, se não usado corretamente, é um bem finito, é um bem que pode acabar. Diferente do que não depende só do governo, nem da chuva, mas claro das pessoas. É um bem renovável, porque ela toda hora está se produzindo, mas é um bem renovável finito. Se não usar racionalmente, é o fim da população, porque nós podemos viver sem energia elétrica. Apesar que até muitas fontes de gerar energia através da própria água, né? Mas nós vivemos sem energia elétrica, mas nós não vivemos sem a água, né? Então isso tudo tem que ser muito bem trabalhado. E eu entendo que é papel do vereador, é papel do homem público, trabalhar isso com as crianças. Nós precisamos formar cidadãos mais conscientizados com os problemas do século XXI. E a água é um problema do século XXI. Bom, vê-se então, vereador, que a sua preocupação, o seu mandato é preocupado com o meio ambiente também. Tanto é que o senhor fez um projeto também que dispõe sobre pavimentação em áreas rurais. Esse projeto foi protocolado esse ano. Qual é o objetivo dele? Esse projeto foi protocolado esse ano, esse projeto já foi aprovado na legalidade. Eu conto com o apoio do CONDEMA, eu conto com o apoio do CONGEAPA, que são órgãos e entidades que representam o meio ambiente. Eu conto com o apoio da Secretaria do Verde da Prefeitura Municipal. Eu conto com o apoio do Prefeito Municipal. E o que eu tenho notado, Pamela, aonde eu vou, aonde eu falo, com quem eu converso, eu tenho contado com o apoio da população. Muitas vezes, em algumas regiões, nós temos em Campinas a região da APA, a Área de Proteção Ambiental. E nós temos ali na região do Carlos Gomes, Gargantilha, Monte Belo, Recanto dos Dourados, que é uma zona mista. É uma zona rural e é uma zona também que hoje já existe uma densidade populacional. E nós temos o itinerário do ônibus e é intransitável. Em dias de seca, um pó terrível. Em dias de chuva, um lamaçal, em qualquer das situações, sempre dificultando o trânsito, sempre dificultando para os pedestres. E pensando nisso, eu fui buscar na lei da APA onde eu poderia permitir uma pavimentação alternativa, uma pavimentação asfáltica, desde que não contrariasse, desde que não entrasse em conflito com a lei da APA. Eu acho que a lei da APA, a Lei de Proteção Ambiental, é uma lei que tem que ser preservada. Ela pode ser, quando muito, melhorada, quando possível, modificada. Mas é uma lei que nós como cidadãos, nós temos uma obrigação de sempre olhar com muito carinho. Quando se fala em sustentabilidade, é uma palavra até bonita, mas é uma palavra onde as futuras gerações, seus netos, seus bisnetos, eles vão precisar de uma legislação agora que restrinja, que proíba, que coíba alguns avanços, né, do centro urbano para algumas regiões que é o oxigênio da cidade. E, em razão disso, pensando nisso, eu fui estudar, junto a alguns ambientalistas, que fazendo a pavimentação alternativa, a pavimentação ecológica, a pavimentação asfáltica, no itinerário dos ônibus, nós estaríamos contribuindo para o não assoreamento do rio Atibaia. Hoje o rio Atibaia é o nosso principal rio afluente, onde nós retiramos a água realmente que nós vamos utilizar. E nós estamos observando que as estradas que circundam o rio Atibaia, elas acabam em razão da utilização descontrolada e sem a falta de manutenção, fazendo com que haja o assoreamento do rio. Aquela terra, ela vai ser levada para algum lugar, e o lugar é o rio.
que está próximo dali. Nas primeiras chuvas, durante a seca, aquele pó, aquela movimentação da terra. Na época da chuva, aquela terra solta vai ser levada para o rio através do canal do fluxo da água. Então, eu objetivei com esse projeto fazer uma pavimentação que não contraria o meio ambiente e, ao contrário, fazendo com que a população possa usufruir com dignidade aquele lugar de lazer que é a área rural, preocupando-se com o meio ambiente, em especial com os nossos rios, que não vai fazer com que haja permeabilização, ser levado a terra para o rio em dias de chuva. Tá certo, vereador. Infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria deixar o senhor livre para fazer suas conclusões finais e também falar dessa expectativa até o final do ano, uma vez que esse mandato, esse ano, já está chegando ao fim. Pamela, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com você, você permite com que a gente interaja, permite com que a população, através de uma conversa bastante agradável, possa ter conhecimento, pelo menos parcial, do nosso trabalho, e agradeço a toda a equipe. E desejo a todos um ótimo final de 2014, que nós tenhamos um ano de 2015 melhor que tivemos, principalmente com chuvas, né? Para que possa efetivamente tirar essa preocupação que todos os indivíduos, todos os seres humanos estão carregando, que é a preocupação relacionada a essa crise hídrica. Agora, eu queria deixar claro que esse final de ano eu quero focar muito o meu trabalho na comissão que eu faço parte, que é relacionada à Casa da Cidadania. Nós temos muitos indivíduos, aproximadamente 600 pessoas, que vivem na rua, que moram na rua, que se utiliza da rua para fazer todas as necessidades, o que é lamentável, para dormir, para comer, para beber, para se vestir, para tomar banho. E a gente não pode permitir uma coisa dessa. Mas a nossa proibição, ela deve ser além de não deixar a pessoa fazer. Nós temos que, de alguma maneira, permitir, criar situações para que essas pessoas tenham uma vida, no mínimo, digna, onde o poder público possa acolher, se a família não acolhe. Se o poder público também não acolhe, nós estamos marginalizando. Nós estamos fazendo as nossas ceias, os nossos votos de festas, de felicidades, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Eu digo, a nossa, o poder público. Pensando nisso, eu vou trabalhar muito nesse final de novembro e começo de dezembro, para que a gente possa implantar a Casa da Cidadania novamente em Campinas, para que a gente possa dar uma condição de vida transitória, porque eu acho que aquele que vai para utilizar a Casa da Cidadania, ele tem que utilizar provisoriamente, até que ele arrume um emprego, até que ele arrume uma ocupação, para que ele possa voltar ao mercado de trabalho, ao mercado social, né? A Casa da Cidadania não pode ser algo definitivo. Ele não pode entrar lá e ficar 10 anos na Casa da Cidadania. Não é nenhum programa assistencial. Acho que nós temos que encarar isso aí como os moradores que moram hoje em Campinas na rua, é um problema de Campinas. Agora, particularmente não é problema de nenhum cidadão que tem sua casa, mas cabe ao poder público cuidar. E eu quero, de alguma maneira, com a minha experiência e com a minha dedicação, eu quero, nesse final de 2014, de alguma maneira, contribuir com o Natal melhor dessas pessoas. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado. Lembrando que você pode acompanhar o trabalho do vereador Luiz Henrique Cirilo também nas redes sociais, no site da Câmara Municipal de Campinas, que tem o perfil e todo o trabalho através das proposições no site da Câmara Municipal, acompanhar também nas sessões ordinárias e nas demais reuniões que o vereador participa e preside. Não se esqueça também de acompanhar, claro, a TV Câmara no Facebook e também no Twitter. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até um próximo programa.